Bom, vamos lá. Pivot Point para Day Trade com média móvel. Como é que a gente faz isso? Bom, o Pivot Point, como é Day Trade, agora nós vamos usar o Pivot Point diário, tá? Então, a gente vem aqui em indicadores, tá? Colocamos ali pontos de pivô padrão, a gente é só digitar pontos aqui que ele já aparece. Pontos de pivô padrão, clica em cima dele, coloca a estrelinha para entrar no favoritos, tá? E aqui, ó, ele já entrou aqui, você classifica ele aqui, ó. Vem aqui em configurações, né? Passa o mouse por cima, vem aqui em configurações, e aqui você coloca daily, diário, tá? Então, quando a gente coloca ali daily, diário, a gente sabe que é day trade, ok? Então, é só você selecionar aqui, ó, daily. Seleciona aqui, tá tudo certo, né? E aqui eu coloco 100 para que eu veja 100 pivôs para trás. Aqui eu deixo a linha um pouquinho mais grossa e desmarco tudo, só deixo o pivô marcado, tá bom? Por quê? Porque o pivô é o nível central, é o nível principal. Então, para encontrar a operação, eu prefiro deixar só ele marcado para não gerar tanta confusão. E aí clique em OK, que o pivô, que é essa linha branquinha, entra no seu gráfico, tá? Então, a gente já tem o pivô, né? O pivô, eu sei que quando o preço chega nesse pivô, ele vai bater e voltar, né? Então, é um nível de suporte ou resistência muito forte. E, geralmente, acompanhando tendência, né? Acompanhando tendência. Mas como é que a gente acompanha a tendência? Puxa vida, eu quero fazer day trade, eu quero entrar em 15 minutos, 5 minutos ou até mesmo em 1 minuto. Como é que a gente faz isso? Bom, para acompanhar a tendência, você precisa da média móvel. A média móvel vai te mostrar um visual claro e simples para onde o gráfico está indo, né? Então, a gente vem aqui, indicadores de novo, clique em média móvel exponencial, tá? Ó, média móvel exponencial, clica e ela já aparece lá. E como é que você configura? Você vai configurar aqui, ó. Passo o mouse por cima, eu vou marcar aqui, ó, em vez de ser igual ao gráfico, eu vou marcar aqui 1 hora. Eu quero ver a média de 1 hora, que vai ser o meu tempo maior. Então, se o meu tempo maior estiver subindo, eu vou pensar em compra. Se o meu tempo maior estiver descendo, eu vou pensar em venda. Então, aqui eu regulo para 50 e aqui eu coloco 1 hora, ou seja, eu estou lá em 15 minutos, está aqui, mas eu estou vendo o que 1 hora está fazendo, né? Entenderam isso? Então aqui, ó, 1 hora está subindo. Por quê? Porque a média amarelinha está subindo, né? E a exemplo do que acontece com o pivô semanal, o que eu quero encontrar é isso aqui, ó, o preço junto, a média junto do pivô, porque aí eu sei que eu tenho 2 barreiras para empurrar isso para cima, tá? Então esse par aqui do Forex é o USDJPY, tá? E aqui eu tenho a minha média juntinho do pivô, né? Onde eu estou vendo que eu já tenho um pivô acima do outro, ou seja, a média já está apontando para cima, isso tem tudo para subir. Então, eu vou pensar em compra. Só que a minha compra, por enquanto, é quando romper topo. Quando romper topo, aqui é a minha compra, ok? Tá? Então, que horas são aqui? Olha só, aqui são 7 horas da manhã, né? 6 e pouquinho da manhã. Esse ativo é o USDJPY. Ele só vai romper isso na sessão americana, que começa às 9 da manhã, tá? Onde entra o maior fluxo, o maior volume financeiro, e isso acaba sendo rompido, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Eu estou em 15 minutos com o pivô point, o preço está na região do pivô, eu já tenho o nível lá em cima a ser rompido, né? Rompeu, rompeu ali. Eu vou entrar naquilo? Não, eu não vou entrar naquilo, eu vou entrar no reteste. A gente entra no reteste, tá? Day trade, a gente entra no reteste.
ok? Ó. Então a gente percebe que ele já foi, ele já voltou. Próxima vela de força para o alto é uma entrada, ele já rompeu aquela região de topo. Aqui embaixo ele deixou um fundo duplo, a média continua apontando para cima. Ó, fez o reteste e ali é a entrada. Ali é uma entrada, stopzinho aqui abaixo do pivô e abaixo da média, né? Você já tem duas barreiras protegendo o seu stop, tá? Então, ó, você vai colocar o seu stopzinho aqui e você já tem aí duas barreiras protegendo o seu stop. Você já tem o pivô e você já tem a média, tá? Onde isso chega? Onde isso chega? Ó, esse cara subiu e caiu aqui, ó. Isso aqui é Fibonacci, tá? Você pode trabalhar assim. Esse cara subiu daqui, foi até aqui em cima e caiu lá até a retração de Fibonacci. Pode ser que ele suba até os 200%, né? Pode ser que ele suba até os 200%. O Forex ele chega no 61 e no 200 com facilidade, tá? Então, um nível muito fácil de chegar é o 61. Depois, se ele continuar subindo com força, ele chega lá no 200, ok? Ó, chegou no 61,8. Então, se você tivesse comprado ali 2 vezes, né, se você tivesse comprado aqui 2 vezes, ali você sairia de uma operação, né, e já subiria o stop para o 0 a 0 da segunda, tá. Percebe que a média sempre apontadinha para o alto, né, em nenhum momento o preço vem para romper a média, tá. Ó, e lá ele quase pegou o 200%, né, tá. Então, pessoal, vocês podem trabalhar dessa forma, é uma forma muito segura de se trabalhar. Tudo que você precisa encontrar é a média perto do pivô. Então, vai começar a sessão, seja ela europeia, americana ou asiática, né? Quando começar a sessão, procura o pivô perto da média, só isso, né? E aí, quando o preço chegar nesses dois, é só romper a figura. Rompeu ali um topo, rompeu um fundo, você entra no reteste, porque é day trade, tá? No swing trade ainda você pode entrar no breakout, que ele ainda assim é confiável, tá bom? Então aqui eu dei o exemplo do SDJPY, vamos para o euro-dólar. O euro já é sessão europeia, né? Então pode ser que ele rompa 4 horas da manhã, né? E 4 horas da manhã, que horas é isso aqui, ó? O preço está no pivô, o preço está aqui no pivô, 2h45 da manhã, né? Ó, a média já está subindo, então vamos esperar um rompimento de topo. Olha o que, que a gente tem aqui, ó. Quando abrir o mercado, a sessão europeia, que começa às 4, pode ser que isso aqui rompa, né? E é isso que a gente procura. Então, aqui, ó, você tem uma linha de tendência de baixa, possível linha de tendência de baixa, que ainda não está confirmada, porque só tem 2 toques, né? E aqui, ó, você tem um topo. E aqui você tem um topo, que se for rompido, entrada de compra no reteste. Por que compra? Porque a sua média está apontada para o alto. O pivô, você tem um pivô acima do outro, tem tudo para subir, né? Tem tudo para subir, tá? Vamos ver o que esse gráfico fez. Ó, deixa cair, sem problema nenhum. Ó, rompeu lá. Que horas foi aquele rompimento? Que horas foi esse rompimento aqui? 6h30 da manhã, em plena sessão europeia, perfeito. Vai entrar no rompimento? Não, você vai entrar no reteste. A próxima, ó, ele já começou a cair, a próxima vela de força para o alto você entra. Stopzinho abaixo do pivô e de preferência abaixo da média, tá? Vamos ver o que que deu aqui. Ó, reteste, como é que ele faz o reteste? Acelera, desacelera e rejeita. Então ali você entraria. Ali você entraria. E aí, ó,
Percebe que a todo instante o preço está acima da média, né? A todo instante o preço está acima da média, tá? Aí, olha só que interessante, ó, o cara subiu aqui e caiu aqui, rompeu essa bandeira e foi embora. Qual é o alvo da bandeira? É o tamanho do mastro. Ou você pode usar Fibonacci, né? Então, alvo da bandeira está aqui, ó, tamanho do mastro. Você pega essa confusão, rebate para cima, ó, o cara já pegou o alvo lá em cima, tá? Ok? Ou Fibonacci, vamos lá, Fibonacci. Você pega aqui de baixo, joga aqui para cima, retraiu aqui até os 50% de Fibo, vai chegar lá, a princípio, no 61 e no 200, tá? Vamos ver se ele continua subindo. Ó, aqui ele já voltou de novo, aqui já deve ser, ó, aqui já é a sessão americana, euro-dólar do outro dia e vai embora, tá? Então vocês podem trabalhar dessa forma, ok? Vamos ver se ele pegou pelo menos um 61 lá em cima. É um day trade que virou swing isso aí, né? Mas entendam que é uma coisa bem segura, tá? Um outro detalhe é que ele caiu abaixo da média, aqui eu teria saído, tá? Aquele caiu abaixo da média, eu teria saído, ok? Mas entendam que você poderia ter pego aqui também, ó. Ó, deixa eu apagar esse Fibonacci aqui. Chegou lá perto, né? Deixa eu apagar esse Fibonacci aqui. Você poderia ter feito isso aqui também, ó. Ele foi, ele voltou, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Ele foi, ele voltou até Fibo, ó. Pegou os 200% lá cravado desse movimento aqui, ó. Foi, voltou, pegou lá os 200%. Fora que a gente sabe que vai até o 61 e até o 200%, tá bom? Então, o que que vocês têm que procurar? Vocês, antes de abrir a sessão europeia abre às 4. Então, liga o computador às 3 e vai pesquisando nos pares aqui, ó, quem é que está com a média junto do pivô, quem é que está com a média junto do pivô, ou chegando no pivô, né? E ele tem que abordar o pivô, se for uma compra, de cima para baixo. Por quê? Porque ele chega no pivô, bate e volta, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma média lá de 1 hora, está aqui configurada, ó, eu tenho 1 hora, 60 minutos, uma média de 50, média móvel exponencial, e eu tenho pivô ponte diário, né? E toda vez que esse louco, que esse bruxo tocar no pivô point, com essa média subindo, ele vai romper alguma coisa, vai me dar compra. Se estiver caindo, ele vai romper um fundo e vai me dar venda, tá? E aí eu posso usar Fibonacci, posso usar os alvos das figuras de reversão, né? Ou de continuação, no caso aqui foi a bandeira, tá? E assim vai, tá bom? Então, pessoal, a coisa é simples. Se eu quero trabalhar com a sessão americana, que começa às 9, a gente liga o computador às 8 e procura nesse monte de par, de preferência um par que tenha dólar ou CAD, porque são as moedas da sessão americana, né? 9 horas da manhã é USD e CAD. 4 horas da manhã é euro, GBP, CHF, né? E é na seção asiática é AUD, JPY, NZD, são esses caras que vão fazer andar, né? Então, no par tem que ter essas moedas nesses horários que eu comentei. Por quê? Porque é o horário deles, né? Então, 4 horas da manhã aqui é 9 na Alemanha. Então, a Europa está toda aberta. Você vai ter ali o CHF andando, vai ter a Libra andando, que é o GBP, vai ter o euro andando, né? E essas moedas é que vão puxar os pares para cima ou para baixo, ok? Então, entendam que a gente liga o computador antes de iniciar a sessão, tá? A europeia abre às 4, a americana abre às 9, a asiática abre às 9 da noite, quando abre o Japão. Na prática, na teoria, ela abre às 8, mas às 8 ela não anda, né? Então, ela só vai andar bem depois das 9, quando abrir o Japão, tá certo? E aí você liga o computador um pouquinho antes e nesta procura encontra a média junto do pivô. Pronto, agora é só esperar o preço chegar e reverter.
tá certo? Só que para isso, essa média, ela dá a direção. Essa média, ela dá a direção da sua operação, ok? E o pivô vai te dar o nível de entrada, desculpa, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida podem perguntar aí no Telegram ou no WhatsApp, tanto faz, tá? E é assim, é a estratégia que dá o maior lucro no nosso dia, é essa aí, tá? A união do pivô com a média móvel, ok? Então, mais uma vez, espero ter ajudado e um excelente dia a todos.